Vergonha. Tem pelo menos umas 4 vergonhas neste programa aqui. A vergonha que faltou na cara dos jornalistas que utilizaram de um crime. Saúde. Tá bem, saúde. Saúde-se. De um crime terrível que foi cometido contra uma menina no Rio de Janeiro para tentar passar uma agenda de controle de discurso. Vergonha do esquecimento da história do nosso país, que combateu o fascismo, você sabia, mas não é lembrado. E vergonha, porque também faltou vergonha na cara de outros jornalistas, estes do esporte, para você ver que jornalista é igual mãe, só muda de endereço, mas é tudo igual, que atribuíram uma motivação um pouco esquisita às críticas à falta de competência do técnico do São Paulo. Não entendo de futebol, mas o Carlão diz que ele não presta e eu confio. Esses e outros assuntos, incluindo iFood, petróleo e coisas a mais, nós fizemos aí neste quinto elemento. Opa! Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes tá falando. Para de ser chato. A nossa indisciplina. A nossa indisciplina. E para falar sobre estes assuntos todos, alguns elevadores, alguns elevantes, como é que é? Alguns que elevam... Alguns elevados e outros rebaixados. Deprimentes. Meio triste. Exato. Estamos aqui com o Luiz Marnoto. E Carlos de Freitas. Opa! E eu e mais ninguém. E é isso aí. Os estrangeiros... Felipe... Infelizmente o pessoal tá de férias, né? Felipe comeu pastel de Belém demais à noite. Exato. Dormiu, teve uma indigestão, acordou passando mal e não compareceu. E o Arthur, ele não precisa... O Arthur tá em Paris agora. O Arthur, ele não precisa justificar. Tá em Paris. O Arthur, ele não justifica mais falta, né? Ele explica por que deu pra vir. Hoje eu consegui porque... O que aconteceu, Arthur, que você veio? Porque o Felipe foi pra Lisboa. E aí o Arthur tratou de se mandar. Mas muito esperto. Cara, muito bom. Esperto. O Felipe tava todo feliz. Vai ser legal que a gente vai gravar junto. O Arthur, ó, vazou meteu o pé. Muito bom. Como é que gravaram ontem? Ontem Foi remoto. Foi remoto. Foi legal. Mas o Felipe estava remoto de um lado. E o Arthur remoto do outro. O Felipe em Lisboa, o Arthur... Quer dizer, tu não precisa daquela coisa, estrutura toda aqui. Eu também acho. Né? O que é um puta corpo mole, inclusive, também. Porque de Lisboa pra Paris é só pegar o metrô. Foi. Não, mas o Felipe é meio preguiçoso mesmo. Por isso tá gordo. Tá nada, pô. Tá emagrecendo pra caramba. Então o lance é isso. Os estrangeiros não vão comparecer. Porque... Então vamos tocar só nós, quem né? tá aqui no Brasil também não comparecer, porque está em Nova York. Eu quero ver quando eu vou poder viajar, porque então, eu sou o único escravo desse negócio. Eu vou pra Paraíba, né? Você foi pra Paraíba, Nova York. Eu provavelmente vou pra Suzano. Terra de contratos. É verdade. Muito bem, então vamos lá. Quem vai puxar o primeiro... Eu vou abrir com a desgraça, posso abrir? Com a desgraça. Abre com a desgraça. Depois a gente vai pro meio campo e sobe com o Luigi. Exatamente. E pega voo com o Luigi. Então, mais ou menos. Mas é isso aí. Olha, teve aí o grande caso da semana que gerou polêmica e não sei o que em rede social, foi que uma menina sofreu uma violência sexual, foi estuprada coletivamente por 4 ou 5 rapazes, se não me engano, acho que foram 5 no total, que eram 4 de fora e um namorado. Numa espécie de emboscada. Ela foi, no que estão descrevendo como uma espécie de emboscada, né? Então ela teria ido lá para casa do ex-namorado para se encontrar com ele, e teriam lá outros rapazes que ela não sabia que estariam. Ela foi pro quarto com o rapaz, deixou os caras ficarem no quarto desde que eles não a tocassem, é isso que está na denúncia dela, e eles começaram a tocá-la violentamente de maneira não consentida. Ela saiu dali meio em choque, mandou uma mensagem pro irmão falando: meu irmão, eu acho que eu fui violentada aqui, vai para a delegacia imediatamente, constatam sinais de sangramento, então, enfim, sem entrar em muitos detalhes. E aí, beleza, o crime aconteceu, é ruim, é uma porcaria, tá sendo investigado, tem os argumentos de defesa, ninguém foi condenado. Antes da perícia terminar de fazer laudo, antes dos caras serem condenados, já tinha uma matéria na Folha falando que esse estupro aí aconteceu por conta da Red Pill. E não só isso, já tinha deputada lá, pré-candidata a deputada federal, se não me engano, a Sarita Coelho, uma feminista militante famosa, falando em criminalizar discurso Red Pill misógino. Sempre. E aí, sempre acaba aí.
fica aí uma grande pergunta, né? Que é, quem é que define o que é discurso misógino? Porque ano passado, o Frei Gilson, que estava simplesmente dizendo o que estava escrito na Bíblia, era misógino. Daí que o Frei Gilson vai virar Red Pill e ser censurado, será? Acho que toda a ideia é essa, é tentar censurar justamente essa na Bíblia. Imagina a gente falando mal de juíza que apita mal o jogo de futebol. Não, vai ser tratado como... Como está sendo, né? Agora, o Brasil é engraçado, né? No mundo inteiro, essas coisas já estão um pouco arrefecendo, né? Boa palavra, né? Estão ficando mais... Né? As pessoas estão de saco cheio disso. Então, o Brasil é o único, como sempre, retardatário, né? Atrasado no último, continua preso, insiste nesse papinho. É o que a gente sempre fala, cara. Tem vertical pra caramba sobre isso. A violência contra a mulher não é praticada por causa de discurso, é praticada por causa, primeiro, impunidade, e por gente ruim, cara. Gente ruim. Por bandidos. Por bandido. Né? É o que você falou. Quantos desses não devem ocorrer em lugares que são tomados por facção? Sim. Cara, se você não criminalizar, se você não punir essas pessoas, você pode criminalizar o discurso que for, vai ser até mais fácil para eles. Exato. Cara, vai ser até mais fácil. E não é só que deve acontecer. Teve um caso recente em São João do Meriti, que 4 malucos lá do Comando Vermelho pegaram uma menina de 14 anos, violentaram ela da mesma forma, e olha que bosta. E depois eles ainda pediram desculpa. Falaram, não, desculpa, é que nós confundimos. Achamos que ela fosse namorada do líder da outra facção. Achei que era pegamos por engano. Que era outra. Tá achei certo. Meu Deus do céu. E aí o governador invade aquilo ali, fuzila todo mundo. Nossa, gente, que horror. E ele não invadiu pra fuzilar. Ele invadiu pra prender criminoso foragido, porque o Comando Vermelho, ele institucionalizou o home office do crime, né, a gestão remota. Então o Comando Vermelho é espalhado pelo país inteiro, mas tem os caras especialmente ali no Nordeste, só que os gestores e os líderes, eles se centralizam nos morros dominados no Rio e fazem a gestão à distância. Sim. Entendeu? E aí eles falam, não, tem um monte de foragido aqui, nós vamos pegar os caras. Por que foi sangrento? Porque reagiram. Não só porque reagiram, porque o governo Lula, ao que tudo indica, proibiu, não aceitou o requerimento que eles fizeram de ter um blindado que passaria pelas barricadas de maneira mais fácil e preveniria ter que ficar descendo e trocando tiro com os caras. Eles iam direto onde tinha que ir, pegava os caras e pau. Então, quer dizer, ia ter menos morte. Né? Exato. E menos mortes, inclusive, de civis. De traficantes. De traficantes também. Não, de policiais. De policiais. Você teve policial que morreu justamente por causa disso. Se está dentro do blindado, não morre. Exato. Entendeu? Então, e uma coisa impressionante é que é o seguinte, não só de um oportunismo francamente nojento, você usar de um crime desse para avançar uma pauta política, como, assim, ou a pesquisa da jornalista da Folha, cujo nome eu me esqueci, é muito mal feita, ou ela é muito desonesta. Porque eu diria que é uma soma dos dois. Ela coloca lá como se ela coloca assim, e o que ela escreveu não é nem mentira. Por isso que eu acho que é meio desonesto mesmo. Ela escreve assim: o fulano lá que se entregou, que era o ex-namorado dela, foi preso com uma camiseta escrita Regret Nothing. Um mindset do influenciador Red Pill Andrew Tate. Por quê? Primeiro. E aí, isso depois a Andréa Sadi estava falando que era tratando como se fosse um lema do cara e etc. E aí você vai ver... Então não me arrependo, né? Não se arrependa de nada. Que é uma frase Regret extremamente genérica que qualquer coach meia-boca usa por aí. Não, e artistas em geral, assim, e aí, como é a sua vida? Você se arrepende de alguma coisa? Não me arrependo de nada. Exato. Quem não se arrepende de nada tem algum problema sério. Morreu, está morto. E ele até fala isso, mas não é um lema central dele. O lema central dele você tem que resistir, escapar da Matrix, do Andrew Tate, que é o cara que acusaram de... O Red Pill... E se você entra na loja dele de camisetas e procura lá, Regret Nothing, não tem uma camiseta com esse lema. Zero. Então, assim... Quer dizer, é pura narrativa mesmo. Os caras juntam esses fios pra... Exato, pra falar. E aí o negócio cara... Beleza, você vai criminalizar um grupo inteiro de pessoas com os quais a gente nem concorda, inclusive eles vêm aqui brigar com a gente sempre que a gente fala desse assunto. Sim. Porque Red Pills, olha, curiosamente não gostam muito de conservadores, viu? E de cristãos como um todo, normalmente. Não, e tem outra, eles não gostam de mulher, eles não estupram mulher.
Exato. Eu não gosto, então, pelo contrário, eles estão longe. Tem um espectro de Red Pills, que o Red Pill não é uma coisa homogênea. Imagina. Tem várias facções. Existe, o que eles têm em comum eles acreditam que descobriram uma verdade oculta e escondida pelo sistema a respeito da natureza feminina e do feminino na sociedade, né, da forma como a sociedade lida com o feminino. Que vida miserável. Aí você tem um espectro que vai dos PUA, que são os pick-up artists, artistas da sedução, até os MGTOW. Tá. Que são careca do Campari é PUA. Entendi. E aí, ele tá nessa parada dos Red Pill. Exato. Entendi. E aí você tem lá na outra ponta os MGTOW, que são os caras que, assim... os artistas da sedução, eles ensinam técnica de manipulação psicológica para você enganar e seduzir mulher. Beleza. Os MGTOW, alguns nem querem enganar, mas manipulam do mesmo jeito. Os MGTOW, eles já são assim, olha, o sistema é feito para prejudicar o homem, o sistema ocidental é feito para prejudicar o homem e favorecer a mulher, o ordenamento jurídico defende a mulher em detrimento do homem, e se você chegar perto de uma mulher, você tá correndo o risco de ser preso só por falar com ela. Fique longe. Esse cara, o cara do fique longe, não tem como estuprar porque ele ele fica longe. Assim, é só um sinal trocado, né? É a mesma coisa dessa idiota feminista que quer criminalizar o discurso, é um sinal trocado do cara achar que ele não pode chegar perto de uma mulher porque ele pode ser preso, entendeu? Evidente que assim, hoje a gente vê que o sistema jurídico tá realmente tá atrapalhado, tem problema, mas não é esse negócio, entendeu? Se o cara chegar perto de uma feminista, é capaz dela mandar prender ele também. Então assim, E agora, os PUA, qual é que é o negócio? Que é o cara que fica perto de mulher. O PUA, o lance dele é encontrar técnicas para conseguir o consentimento. Então não tem muito esse lance. E aí, beleza, tem um espectro, tem uns caras mais doidos, uns outros menos doidos, mas no geral... Pra mim aí, no geral, é tudo doido. E o próprio Andrew Tate, ele é um cara que ele era ateu, né? E ele ensinava uns bagulho errado, assim. Tipo, ele foi até denunciado e preso por tráfico humano, que ele atraiu umas mulheres lá, enfim. Mano. Puta que pariu. E aí ele se converteu à ortodoxia e depois foi pro Islã. Agora ele é islâmico. Agora ele é islâmico, ele defende... mais próximo do que ele tá defendendo. Defende a poligamia, aqueles negócios de doido. E o conteúdo dele é o seguinte, ele não quer manipulação psicológica pra pegar mulher. Ele fala, não, mulher gosta de dinheiro e poder. Então, antes de pensar em mulher, você vai adquirir dinheiro e poder. E ele é um curso de coach de como ficar milionário. Tem uns esquemas de pirâmide lá, umas criptomoedas sem valor que ele fica vendendo pra, enfim, tirar dinheiro de trouxa. E esse é o Andrew Tate, entendeu? Cara, aí os caras estão falando que aqui no Brasil, isso até meio distante dos Red Pill brasileiros, que tem até uns caras que eu conheço que são boa gente e etc. Bom, a gente tem... Não, você tem uns malucos aí que você conhece, que, pelo amor de Deus. Eu sou amigo de petista, de coisa. Desde petista. Não, se tem um duguinista, um suspeito de petismo aqui, não é o Arthur, sou eu, né? Tem amigos ali, tem. Mas o lance é, cara, daí pra você dizer que, olha, por conta desse discurso, pessoas estão sendo estupradas, assim, fora que existe uma cultura que não é a cultura Red Pill, e essa sim vangloria a violência contra a mulher, que é a narcocultura. Que é o próprio funk. Tem a Surubinha de Leve, que é uma música, né? Antiga, que literalmente descrevia um estupro e foi defendida pela Globo e por esses veículos de mídia mainstream que estão agora tentando proibir discurso. Porque... Então, esse é muito louco, né? Porque o funk, esse tipo de música, os caras, inclusive, promovem, né? Exatamente, promovem. Mas, assim, o cara dizer que uma mulher está sendo beneficiada, misoginia. Pronto. O cara fala, não, mulher é interesseira e hipergâmica, misógino. Então, assim, não, e olha, o cara pode não gostar de mulher mesmo, entendeu? Claro. Ele vai prender ele? Claro, exatamente. Exato, não é crime ser Caraca, né? Exato. E a mulher pode detestar o homem também, ela que fique lá longe. Também, não tem problema nenhum. O problema é justamente que um lado quer o fim do outro lado, né? Sim. A gente sabe disso. Você pega o discurso de toda a esquerda, é um discurso baseado nisso. O menino Léo Lins lá, que foi condenado por uma piada, a moça que o condenou, ela foi aluna daquele tal do Mauro Iazzi, que fez um discurso público, né, citando Brecht.
Boa bala, bom paredão, bom paredão, não sei o quê. Esse tá dentro, é o discurso dos caras, entendeu? Aí o outro lado faz uma piada, ou então fala, né, não gosto de mulher, não quero proximidade, não quero proximidade com mulher. Não, esses caras são os responsáveis pela violência contra a mulher. Caraca, bicho. Assim, isso não é burrice, isso é desonestidade, mas assim, muito grave. O Oruan mesmo, a Amanda Vettorazzo fez aquela lei lá, ficou conhecido como PL anti-Oruan, né, que era para proibir recurso público de financiar o funk, basicamente. Certo. E o Oruan fez um vídeo falando, tira meu nome da sua boca e não sei o quê, por favor, alguém vai lá e toma Jack. Jack é gíria de cadeia para estuprador. E ele tava dizendo pra ela tomar Jack, alguém tome Jack nela, uma coisa meio, a linguagem não é o forte dele, né? Apesar de ser um poeta. Poeta. E o que? A própria mídia interpretou como um encorajamento ao estupro da deputada, quer dizer, da vereadora, enfim, desculpa. E aí, esse cara tá aí, e é defendido, né? O pai dele, Marcinho VP, do Comando Vermelho, também. Foi o cara que queimou vivo, não é o Tim Lopes, não é o cara do... Não sei se foi Marcinho VP. Foi o VP ou foi o outro, Elias Maluco? Foi um dos dois. Acho que foi Elias Maluco. Então, no fundo, a gente tem, de fato, um problema de segurança pública, isso sim, né? Que leva, inclusive, à impunidade, à violência a violência a aumentar como violência geral. Não, esse é o ponto, né? Quer dizer, é o ponto que fica diluído aí no meio desse discurso. Do discurso louco, Exatamente. A criminalização do discurso e a violência continua, porque não é só contra a mulher, né? Esse é o ponto central, né? Claro. São 40 mil assassinatos, quantos são de mulher? Sim. Não, teve um ano, inclusive... mas porque ela morreu por ser mulher. Caraca, bicho, isso é tão subjetivo. Inclusive, tem um caso recente no Sul, era um casal de moças, que uma matou a outra e foi tratado como feminicídio. Como feminicídio, sim. Então, você joga tudo no mesmo... Joga tudo no mesmo balaio. É como assassinato entre homossexuais. Sim, também vira crime. Que, se não me engano, é a maior parte dos crimes. Dos crimes é feito entre eles. É o passivo matando o ativo matando o passivo. Trans. E, de fato, sendo honesto, existe... Óbvio que mulher é mais vulnerável a crimes... a crime de violência sexual. Sim. Não, isso é assim mesmo. Sim. Tá, ok. E é ruim que seja assim. Mas essa é a natureza humana botou um homem mais forte, a mulher mais fraca. Por quê? Porque existe aí uma questão natural, né? Agora, o instinto humano, quando ele é deixado como a sociedade, sobretudo a sociedade brasileira, talvez seja uma das mais imbecis. Num baile funk, cara, vai fatalmente acontecer isso. Selvagem. Se o cara sabe que ele não vai ter punição, o cara vai. Se você pegar assim, 80% dos crimes cometidos contra a mulher, no que eles chamam de feminicídio, é reincidente. Você vai ver, o cara já teve problema com a mulher, já foi preso, solto 10 vezes, porque não pode prender, tem que ressocializar. É o pensamento desses idiotas, entendeu? Não vai nunca resolver o problema dessa... não, mas aí o cara falou que a mulher... Tá bom, então, pô. Então... Mas e é essa coisa mesmo, né? Se você tem abstraindo a questão da influência do narcotráfico sobre o funk, e mesmo que não tenha o funk, tem alguma coisa que é um pouquinho mais elaborada que o funk. Você tem uma cultura que prega a libertação o hedonismo, a entrega às paixões, o descontrole. Olha, pessoas descontroladas, com apetite sexual desordenado, não são muito boas em se segurar perante uma mulher que ele acha que ele tem que... Então, sim. É uma coisa muito complicada mesmo. O famoso... olha, o dilema. Achei que você ia falar dilema. O lema dessa turminha progressista sempre não é o Carpe Diem. Que diferença tem do Carpe Diem do Regret Nothing? Exatamente. Tem nenhum. Sim. Tem nenhuma diferença. É a mesma merda. Exatamente. Mas quem fala Carpe Diem, eu acho que tem que prender mesmo, acho que é melhor. Os dois, eu acho os dois. Regret Nothing e Carpe Diem, pra mim, são farinha do mesmo saco. Botava tudo no paredão. É isso. E falando em coisas que... E falando em mulher, coisas em que mulheres sofrem mais, você não ia falar de futebol? Vamos falar de futebol. Agora eu vou trazer meu tema, que também não vai fugir muito disso. São as narrativas, né? Novamente as narrativas. Sim. E o caso em questão agora envolve o novo técnico do São Paulo.
São Paulo, na semana retrasada, demitiu o Crespo, por questões ali que eles entenderam. O Crespo era O Crespo é sobrenome? É sobrenome. Pensei sobrenome. Que era cor do cabelo. Hernan Crespo. É argentino, né? Sim. Poderia ser, né? Tem o Liso e o Crespo. Inclusive, acho que tinha um jogador chamado Liso na Argentina. Porque Liso tem 2 E's, né? Sim. É um sobrenome Liso, também. Liso. Que deve vir do italiano lá. Tem muito italiano. Mas enfim. E aí o São Paulo, com toda aquela confusão, o presidente renunciou. Tá meio como o Corinthians, assim, né? Sim. São 2 times que hoje jogam por música, né? É um funk, a música. Infelizmente é um funk. Música funk. Né? Infelizmente a música que eles jogam. E aí o São Paulo mandou o cara embora, o cara tava fazendo uma boa campanha, a torcida do São Paulo ficou meio puta da vida, e imaginando que poderia trazer um técnico de mais relevância, um técnico mais vencedor, o São Paulo trouxe o Roger Machado, que é um técnico medíocre. Sim. Medíocre, não é um grande técnico, teve a chance, treinou Palmeiras, treinou... E não vingou, treinou o Grêmio, não deu certo, quase rebaixou agora o Inter. E a torcida do São Paulo ficou puta. O que o fizeram, né? Inclusive um sujeito da Cazé TV, um gordinho, inclusive. Engraçado o gordinho falando que a gente tem que tirar o elefante da sala. Foi muito boa ele falando assim, porque, sai da sala então, pô, você é o cara. Gordofobia, você sabe. Mas eu tenho lugar de fala, não tem problema. Entendeu? É gordofobia internalizada, que nem a mulher que internaliza o machismo. É verdade, o negro, o negro da Casa Grande, né? Tem tudo isso. Enfim, aí começaram a jogar a carta do racismo, que ele não está sendo... É o mesmo caso. Mesmo caso. Os caras vão lá e puxam um fio. Puxa uma... Que não tem nada a ver, evidente que não tem nada a ver, mas está causando uma confusão, a diretoria de São Paulo está preocupada. Deixando claro, é engraçado, que o cara é um negão. O Roger Machado nem é um negão, não é um negão, não. É um cara. No Brasil é o pardo. É o pardo. É o pardo. Né? Pardismo. Quando National Pardismo. Ele é branco. Né? Cara, exatamente. Se ele for vencedor, se ele tiver empregado, ele vai ser branco. Você tem que ver, tem 2 cenas muito engraçadas. Teve um podcast do Mano Brown, que agora o Mano Brown é podcaster. Né? Inclusive o Mano Brown que falava, né? Em troca de dinheiro e um cargo bom, o nego rebola e usa até batom. Né? Ele tá fazendo o equivalente a rebolar e dançar. Pô, que pena. E um batomzinho. Era um cara que eu acho que dá pra trocar ideia, não é um completo sabia que ele assistiu boçal. O Coffee? Ele assistiu o Coffee e o Trout Speaks, se não me engano. Então, ele não é um boçal, não. Tá cheio de boçal nesse meio. Ele tem um pouquinho, mas ficou triste, né? Cara, o cara tá pagando pedágio. Tava num podcast do Spotify, que o Spotify paga ele pra fazer aquele podcast, né? Que pariu. E acho que eu esqueci até o nome do podcast, mas ele tem lá. E aí tinha um cara, uma mulher assim, mais clara, tal, dizendo que se identificava como negra, e uma puta cena desconfortável. Mano Brown lá, e ele não falou, não é. Eles ficaram meio naquele vai, não vai e passou. E tem uma outra que é o Igor 3K do Flow. Quando entra esses papos de identitarismo, negro, branco, não sei o quê, ele fala, porra, eu tenho uma dificuldade com isso aí, aquele jeitão de carioca, né? Porque eu não sou branco. Aí se tem um negão muito identitário, o cara fala, claro que tu é, mas a maioria fica meio, porra, tu não é branco, né, mano? Mas eu também não sou negro. Pô, tu não é negro também, né, velho? E aí fica aquela situação. É aí que os caras descobrem que esse negócio que importaram lá de fora não se aplica ao Brasil desse jeito. Altamente miscigenado. Não se aplica em lugar nenhum, né? Quer dizer, não deveria. Não deveria. Olha, nos Estados Unidos talvez até seja mais aplicável. Sim, porque tem uma história de segregação bem estúpida. Mas o conceito de raça, né, preto, branco, isso já caiu, né? Quer dizer, enfim. Cientificamente, digamos. Sim, de que não. Curiosamente tem origem iluminista e cientificista, essa porra. Sim. Mas, né? Enfim. Eu não sei, eu vi alguma série que o cara queria provocar uma mulher assim, que falou, eu tenho uma técnica imbatível. Aí ele começou não é série, é no Borá. É o Borá, que ele vai num... Sim. Ele finge que é um cara do leste europeu e tal. E aí ele vai numa congregação de feministas, assim, aquelas feministas radical. E só que elas são multiculturais, né? Então elas querem abraçar o cara, não sei o quê, porque ele é refugiado. Ele fala, não, nós sabemos que as mulheres são inferiores aos homens. Tem estudos que provam. As mulheres ficam malucas.
Cara, é muito... Tem estudos que provam. Tem estudos que provam. Que é o que eles falam, né? Exato. Estudos que provam. Que mostram. Tem estudos que provam. Não, e aquele negócio é quando você começa o Yu-Gi-Oh! De minoria, né? Quem tem então, mais... Fica engraçado, né? Porque o cara é mais minoria, né? Quem é mais oprimido, Mas, enfim, aí tá dando uma polêmica. O São Paulo tá vindo a se manifestar. O que eu acho, primeiro que assim, o Brasil vai demorar um pouquinho mais e o choque vai ser muito maior. Eu acho que o problema vai ser muito maior. Por quê? Vai dar problema para negro, para mulher, para todas as minorias. O cara vai evitar contratar técnico negro, o time vai evitar, porque não vai querer enfrentar esse barulho. Pô, se demitir, vamos dizer que ele demitiu por racismo. Vai ter menos mulher no mercado, porque mulher também é outro problema. Sim. Então, cara, uma hora vai chegar num ponto que as pessoas vão olhar e vão falar assim, puta, cara, eu acho que a gente foi longe demais, porque a gente é chato pra caralho. A gente é extremamente chato, porque tudo isso pra mim é sinalização de virtude. Sim, claro, é o sujeito mostrando que, ai, como eu sou bom. Porque eu não tenho a menor dúvida que o sujeito que falou do racismo é um... outra coisa também, tá lá na Cazé TV, que é uma praticamente assim, só tem branco comentando. Eu só vou levar a sério essas pessoas, juro por Deus, é que nem o Dineste de Souza uma vez falou numa discussão com um cara, porque ele falou assim, cara, só vou acreditar no que você tá falando o dia que você sair da faculdade e você dê seu lugar pro negro. Enquanto você estiver aqui ganhando dinheiro, vem com esse papo. Não acredito em uma palavra do que você tá falando. Exatamente. Entendeu? Então é isso. Não, mas é ridículo, cara, é realmente ridículo. E é até meio, a gente fica até de saco cheio, porque esses argumentos a gente vem repetindo. Fica meio chato, né? E o negócio é que, cara, eu acho que já tá chegando nesse ponto do cansaço. Não tenho a menor dúvida, sim. Olha, dúvida. Eu tenho visto pessoas... Porque eu não fico na bolha do Twitter, desculpa, eu te cortei. Não, vai lá, tô falando muito segue, hoje. segue, tô no meio. Vai. Cita o rei. As pessoas mesmo, assim, eu vejo gente que antigamente tinha esse discursinho, não sei o quê. Hoje, cara, fala, puta, não dou bola. Não dá meio que não critica, mas assim, evita. Fala, não. Esse papo esse papo não sei o quê. Cara, porque cansa, né? É o mesmo argumento que ferra as minorias, né, no discurso dos caras. É o 5 por 1, 6 por 1. 6 por 1. 6 por 1. Quer dizer, o que isso vai gerar de demissão, informalidade, né? E falta de contratação. Porque, porra, não vou contratar, porque eu vou precisar contratar 2 para trabalhar. O robô fica mais barato. Fica mais barato, eu me viro, entendeu? Sim, eu vi um vídeo de uma senhorinha... Fecha meu negócio. É impressionante, né? Por exemplo, o Boulos falando de... Não, eu vou cobrar uma taxa de R$10 para entrega do... Você viu essa? Não vi. Você não viu? Não vi. Eu gravei agora o Vertical. O governo resolveu regular os trabalhos de motoboy do iFood, do Uber, enfim. O que eles querem? Eles querem uma taxa de R$10 por motoboy, por corrida, mais R$2,50 por quilômetro rodado. Quer dizer, se você comprar, sei lá, comprar alguma coisa longe daqui, você vai pagar 30 conto, 40 conto só de corrida. Sim. Então, mais a comida. Quer dizer, o que vai acontecer? É óbvio que vai acontecer. Primeiro que o cara, o empresário, ele não vai ficar com o custo. Ele vai jogar o custo na comida, no hambúrguer, ou seja, vai aumentar o preço do hambúrguer. Claro. Já vai aumentar o preço da corrida. O que as pessoas vão fazer? Vão parar de comer. Vão parar de comprar fora. Mas justiça seja feita... Vai ter menos motoboy. Os caras vão conseguir reduzir o mercado. Mas justiça seja feita, o iFood tem um comportamento usurário injusto. A forma sim. Porque de fato... Veja, mas você mudar... Não, calma, deixa eu terminar. Essa não é a solução. Porque de fato, a taxa, o tipo de taxa que o iFood cobra sob os restaurantes é muito alta e o repasse que ele dá para os motoboys é muito baixo também, isso. Ao mesmo tempo. É assim, se não me engano, tem uma taxa fixa que é tipo R$7. É fixo. Você recebe R$7 por entrega. Entrega é muito longe, é tipo 50 centavos, R$1 a mais. É uma coisa um pouco ridícula. Sim, não. Especialmente porque o cara gasta mais combustível, a moto que ele tem, ela se desgasta. Sim. Há um problema ali. Há um problema. Há uma injustiça sendo feita. Eu não acho que é uma coisa que você tem que deixar... Não, deixa aí que o livre mercado vai resolver. Não. Mas aí a solução não é essa. Então, essa solução é ruim. Exato. A solução vai piorar. O que você pode fazer citando até o Padre Pech, que é aquele economista jesuíta, do qual eu tenho gostado muito. Então, é você
que assim, no medievo, a economia funcionava de uma forma em que a usura era proibida. A usura... Você chegou a falar isso num outro programa, mas vai. E aí você tinha uma avaliação, se avaliava, caso a caso, se havia uma apropriação injusta de valor adicional gerado pelo trabalho do sujeito. E em casos em que havia, se fazia ali uma equalização. Então você pode, por exemplo, pegar essa taxa que tá cobrando do lojista, você pode tanto diminuir ela para que aumente o número de entregas da coisa valha mais a pena, ou pegar esse repasse, diminuir um pouco do lucro e passar um pouco mais pro motoboy. É complicado você fazer isso via canetada. Até porque nesse caso aí eu vou dar um crédito para o livre mercado. Um crédito, mas eu digo que assim, não é só o livre mercado que funciona. Sim. Por exemplo, a 99 começou a fazer esse negócio também. Os preços são muito menores. Sim. Eu não sei qual é o tipo de taxa que ela está aplicando, enfim. Mas o que eu pago no iFood, R$70 num pedido, eu pago 40 no coisa. É uma diferença gritante. Chegaram agressivos. Chegaram agressivos. Bem agressivos. O grande problema é o seguinte, o iFood é de empresa ligada a ministro não sei do que. Não era um ministro que estava cantando lá, um que saiu lá, o Barroso, não estava cantando na festa do cara do iFood. Então o problema é o seguinte, é uma ligação do Estado com certas empresas que tornam isso um monopólio. Para mim é o seguinte, você abriu de canto de esquina, o Estado tem que te ajudar. Sim. Tem que te ajudar a ter possibilidade de montar, da tua empresa funcionar, da tua empresa dar certo. Teve um caso em que o Uber os motoristas estavam reclamando que o Uber a taxa era absurda e tal. E sabe o que aconteceu? Teve uma cidade, se não me engano, até era petista o prefeito, que eles desenvolveram um Uber municipal e que não cobra taxa, cobra a taxa mínima para fazer manutenção do serviço. Isso aqui em São Paulo. Não. Foi em alguma cidade desse aqui em São Paulo tentaram e não virou, porque era incompetente o negócio. Teve uma cidade do estado de São Paulo, não foi aqui na capital. E parece que funcionou. Eu não sei como é que foi no longo prazo, mas se fizerem direito, pode ser uma coisa... Então, esse é o problema, porque quando o Uber começou, o Uber tinha uns 2 ou 3, né? Tinha o Cabify, eu acho que tinha mais um, e tinha o 99. Tinha o 99, tinha o Lyft também. Então, o Uber pagava bem. Eu sei porque, cara, eu pego muito Uber e converso. O Uber antigamente pagava super bem. Hoje virou, né? Hoje é uma merda. Hoje eu peguei um motorista... Eu chamo sempre 99, que normalmente é um pouco mais barato. E aí ele me falou o preço, a distância do que é cobrado para o usuário e o que ele recebe no Uber. É assim, tipo, uma corrida de 70 pau, o cara ganha 12. Não, e é pior... 14, sei lá, uma coisa assim. O Uber, ele escolhe, é uma coisa... E aí é foda, você torna o cara refém. Tanto o usuário, que só pode usar esse serviço, tudo bem que o 99 supra também, mas eu já ouvi dizer também que o 99 dá grandes coisas melhor. Né? Esse motorista me falou que a diferença é grande, assim, eu fiz a comparação do que eu paguei e o que ele estava ganhando, né? Bom. Então, mas é por isso que eu estou dizendo. Eu achei honesto. A Uber às vezes faz negócio, hoje agora nesse horário é 50% para você, 50%. É meio sacanagem. Porra, bicho, você fica meio refém do negócio. Não, eu tenho que correr o dia inteiro, tenho que ficar o dia inteiro trabalhando essa porcaria, porque de repente o horário que eles colocam lá para eu poder ganhar mais, eu às vezes não tô, eu posso perder. Então, se torna um cara refém. Isso eu acho uma puta de uma sacanagem. Cara, tem que permitir que um cara ali tenha uma ideia de montar uma frota de possa fazer para atender o bairro dele. Entendeu? Não precisa, às vezes não precisa ser uma coisa nacional, gigante. Mas, meu bairro aqui eu atendo. Entendeu? Pinheiros, cara, você vai andar aqui dentro, eu tenho uma firma com 12 carros, 15 carros, se você precisar de mais barato, enfim. E aí tem outro negócio que é aí na raiz do problema também, que é, para além dessa questão da usura, porque de fato, eu tenho certeza que esses aplicativos, eles eram muito bons antes em pagar muito bem, porque muitas vezes eles faziam dumping, né? Eles tomavam prejuízo com o dinheiro que eles pegam no mercado de ações, dinheiro de empréstimo e tal, e aí eles chegaram agressivos, conseguem os usuários. Aí o acionista chega e fala, amigão... Agora eu preciso... Cadê meus dividendos, né? Aí ele vai lá e carca no sujeito, porque ele tem que pagar, saca? Ele tem que pagar, o cara fez uma puta dívida e tem que pagar. E o negócio para além dessa questão da usura, né, que é o problema principal, me parece, você tem a questão de por que é que tanta gente tá trabalhando
de entregador e de Uber. Por que tem tanto engenheiro formado, tanto físico, que o cara ele precisa fazer... Cara, esses dias eu pedi um negócio e era um velhinho, mano, entregando, eu não sei, nem será, se era 99, não importa. Temos vários problemas. O velhinho que devia estar aposentado já tá ali fazendo Uber, e você vê, coitado do velho, o cara tinha que virar na esquina, assim, ele provavelmente se atrapalhou com o GPS, porque, né, enfim... Que não é uma coisa que é uma coisa nova, tal, que ele não tá acostumado. O cara virou errado, teve que dar uma puta volta, eu fiquei olhando pra cara, ele não vai ganhar mais depois de dar essa volta. Ele vai gastar mais combustível. Eu olhei aquele negócio, aflição. Ele era pra chegar em 2 minutos, chegou em 10, sei lá. E cara, que situação, esse velho não devia estar fazendo isso aí, coitado. Não é mais pro cara tá nessa. Cara, e assim... Tá bom, é porque a aposentadoria a previdência é uma porcaria. Que tem, os caras tomam. Exato, o cara não conseguiu juntar dinheiro. Às vezes pode ter sido por imprudência, pode ser que ele tenha tratado mal a família, não vou entrar nisso. Beleza. Ou então mas não consignado. Exato. Pode ter tomado consignado também, é verdade. Então, mas o negócio cara, as pessoas estão nessa situação porque o mercado de trabalho no Brasil é ruim. E ele é ruim por quê? Porque só existe... Porque ele é oneroso, é muito caro. Não, e só existem 2 tipos de emprego. Ou você está no setor de serviço ou no varejo. Você não tem tem indústria, não tem geração de valor, não tem valor agregado, porque o governo, quando entra dinheiro, ao invés de ajudar a fomentar. Não, ele está transferindo, está botando esmola. Sim. Lembra o caso da clássica refinaria de petróleo do Brasil, que refinava petróleo que o Brasil não tinha? Era uma refinaria, a gente extrai petróleo, pré-sal, não sei o quê, e a refinaria era para um tipo de petróleo que, sei lá, só tem na Venezuela. É esse tipo de coisa que faziam, né? Então Sim. Agora, eu gosto desse programa por causa disso, porque começou a falar do futebol do racismo. Chegamos no racismo e fomos pro iFood. Muito bom. E assim, terminamos no petróleo. Mas tem alguns pontos que eu acho interessante falar sobre essa questão do por que falta trabalho também. Primeiro, culpa do Lula também, essa ideia do diploma, né? Houve vamos botar... Cara, diploma, bicho, no Brasil, você ter um diploma e você eles vulgarizaram o diploma. Qualquer coisa. Essa coisa de universidade, cada esquina. A universidade no Brasil mesmo nunca foi grande coisa. Foi grande coisa. Tinha algumas coisas. Agora, algumas engenharia, medicina, algumas eram... Hoje em dia, cara, forma também, mesma... Não sei. Por exemplo, porque falta serralheiro. Você não encontra encanador bom fácil. Sim. Você não encontra serralheiro fácil. Né? Esse aí, tipo de mão de obra. Indo para bater no feminismo, mais ainda, se é que precisa bater mais, mas assim, você vê, as mulheres, elas não têm mercado de trabalho. Claro, elas só querem um tipo de emprego. Quer ser narradora de futebol. Ela não quer ser uma serralheira. Quer ser CEO. Ser CEO. Ela não quer trabalhar de verdade. Ela quer o status de um trabalho chique e pomposo. Eu vou dizer uma coisa polêmica que interpretem do jeito que quiser. Saíram uns estudos recentes aí mostrando que quando mulheres ganham mais que homens dentro do núcleo familiar, a taxa de natalidade cai, porque eles passam a ter menos filhos. E aí você diminui a quantidade de pessoas, você não tem gente produzindo, não tem gente consumindo, problema. Sociedades morrem se não tem novas pessoas chegando. Sim. Fora a questão da previdência e tal, não sei o quê. Que é um problema moderno. E aí tem um outro ponto que quando você aumenta esse negócio de forçar a mulher ao mercado de trabalho, porque não é que só deram direito, fizeram uma pressão social, cultural, para que uma obrigação. Se tornasse feio, a pior coisa do mundo, a mulher ficar em casa cuidando dos filhos, que é um ofício muito nobre. E não só pra mulher, se o cara tiver que ficar em casa cuidando dos filhos, também é uma coisa muito bonita. Apesar de eu achar que mulher lida melhor com isso por motivos diversos. O ponto se antes você tinha um número X de pessoas no mercado, e agora você tem um número 2X, porque você pôs todas as mulheres, evidentemente, por conta da questão da oferta e da demanda, que o preço da mão de obra vai cair, porque você tem mais mão de obra. Então, assim, você diminui os salários também quando você faz a vida de todas as pessoas girar em torno do trabalho e coloca todo mundo no mercado de trabalho. Então é uma coisa que favorece os capitalistas mais do que favorece as mulheres, né, no final das contas, e as famílias. Não, e é tão bizarro, cara, que você vê a distância que nós estamos por exemplo, da época que você trabalhava no começo dos anos 80, teu pai,
Cara, era seu pai que trabalhava, sua mãe cuidava de você. Lá em casa era assim, minha mãe cuidava da gente. Sim. Entendeu? Meu pai ia pro mercado de trabalho. Aí outro dia, eu tô falando, eu sou um cara solteiro. Eu caí na besteira de ir no Saint Marché, perto de casa. Aí vi um atum bonito, falei, cara, vou fazer uma loucura. Comprei 2 latas de atum por R$25 cada um. Tá tão bonito. Falei, isso aí, pô, vai fazer um... Aí eu falei, essa é a minha loucura. Na época do meu pai, a loucura era comprar o 3º carro. Um dia ele apareceu lá, comprei o 3º carro, comprei um Santana. E tinha uma Caravan e um Monza. Comprei um Santana. Essa era a loucura dos anos 80. Hoje é comprar 2 latas de atum no Saint Marché. Nossa. Porra, caralho, olha como Voltando ao Mano Brown, teve um período... caviarzinho, né? Que eu fiz um intensivão a respeito da biografia do Mano Brown. E ele conta as histórias. Não, que nós lá juntava pra comprar um carro velho lá na quebrada, não sei o que. Eu falei, caralho. Caraca. Ele comprava um carro velho sendo fudido na quebrada. Pergunta se o moleque hoje consegue comprar um carro velho, velho. Não consegue, tá pior. Deu ruim. É isso, eu tô falando, a gente tá perdendo toda a nossa estrutura social, porque você tem há 30 anos você tem um governo, 30? Não, quase 30. O PT entrou em 2002, né? Sim, tirando esse gapzinho tirando aí, 6 anos, né? 6. Cara, o que ele fez? Ele aumentou o número de pessoas dependentes de esmola estatal. E Carlão, esse negócio do diploma que você falou é uma coisa que eu me lembrei, que é o seguinte, isso aí é fruto de uma mentalidade macumbeira. É macumba assim da braba. Que acha que um papel vai magicamente transformar você numa pessoa inteligente. De uma imbecil, a Nilce Moreto, que foi repórter da Record, já trabalhou, se não me engano, em campanha política quando era jovem, prezava de que adotou um garoto, né? O Leon, né? Então, e eu lembro deles falando, argumentando assim, não, porque é científico. Eu falei, vamos ver a ciência. Vamos ver a ciência. A científica é o seguinte, quando uma pessoa tem diploma, ela automaticamente, segundo os dados aqui, tem tantos por cento de aumento no salário. Aí você olha e fala, cacete. Primeiro, que mesmo dentro do método científico da ciência macumbeira, que é a ciência moderna, né? Mesmo dentro do método científico, correlação não implica em causalidade. Não é porque toda vez que você sai de azul começa a chover, que significa que tem uma correlação. Tem uma correlação, mas não significa que a sua camiseta azul esteja causando a chuva, por exemplo, né? Não significa. Agora, ela acha que ela atribuiu, é uma mentalidade mágica mesmo. Se o cara entra numa instituição que chamam de universidade, passa 4 anos lá dentro e recebe um papel, o dinheiro que entrar na conta dele vai ser maior. Não é assim que funcionam as coisas. Claro que não. Existem leis econômicas, existe demanda de mercado, existe um monte de fatores que não estão nessa equação e que são alterados quando você aumenta o número de pessoas com diploma. Fora que nem todo diploma, alguns diplomas são mais diplomas do que os outros. Claro. Né? Então, assim, o negócio você pode pegar que os caras têm que fazer MBA, não sei o quê, pós, senão você fica... Só o diploma hoje... E a depender do caso, olha, você tem a questão da oferta e demanda, que você vai diminuindo, tem mais gente com diploma, você diminui o valor o preço o valor do diploma. Você vai igualando. Banalizando. Eu acho que está num ponto em que não só por conta da oferta e demanda, mas por conta da queda na qualidade do ensino, e porque muitas vezes a educação formal não é só que ela não ajuda, ela atrapalha o cara. Ela atrapalha. Eu tô começando a achar que daqui a pouco o diploma vai começar a ter valor negativo já em certas funções. Olha, não tá muito longe, diploma não. Tá fora. Você tá tipo, os caras têm mais ou menos o mesmo tipo de experiência. Puta, mas esse aqui tem diploma, vai... E nessa o outro não tem diploma e sabe escrever direito, cara, esse cara, ele se esforçou sozinho. Esse aí é bom. Esse cara aprendeu sozinho, o bicho é muito melhor que o outro. Exato. Muito melhor. Então eu tô começando a achar que eventualmente. Não, vai ser isso aí. E aí, vamos agora decolar? Decolar? Não sei se decolar, porque no fim das contas é decolar, né? Decolar. Força aérea. Vai ter aí Força Aérea. Não, então, porque a conclusão é triste. Porque, primeiro que agora está se falando em defesa, né, que o Brasil precisa melhorar a sua defesa. O Lula disse aí que as Forças Armadas precisam se preparar para a invasão do Trump. E aí teve o caso dos três embarcações que encalharam. Puta, sensacional. Na Praia da Macumba. Sim, Praia da Macumba. A Praia da Macumba tem macumba nesse programa bastante, né? E, bom, mas enfim, aí foi, sei lá, deram azar, incompetência, alguma coisa assim. Lendo essa história das Forças Armadas e tal,
Eu me toquei que ano passado fez 80 anos que as forças expedicionárias e a FAB, né, voltaram da Segunda Guerra. Fez 80 anos em 2005, setembro de 2005. 2025. 2025, isso. Desculpa. 2005 fez 60. Fez 60. E a gente não ouviu um pio sobre... Assim, nenhuma nada. pua. Não, não sentaram a pua no assunto. Não sentaram a pua no assunto. Nada, nem na grande mídia, nem na pequena, nem na direita, nem na esquerda. Assim, esses caras simplesmente nem a gente são... E eu sou meio monotemático, assim, toda hora eu falo isso, porque eu acho tão escandaloso, cara, que, assim, um ato heróico nacional... então o Aldo Rebelo vai gostar agora. O Aldo Rebelo vai ficar feliz, vai cair uma lágrima assim dele. Vai escorrer uma lágrima. Este cabra é bom. Mas é verdade que, porra, a gente tem pelo menos poucas que a gente conhece, histórias de heroísmo, né, de verdadeiro heroísmo, de entrega por um país ou por uma ideia, etc. Os caras foram, porra, brigar com o Bigodinho lá, porra. E com o achatadinho também. Mussolini. E as batalhas foram vencedoras, eles contribuíram para a vitória da Segunda Guerra, foram maltrapilhos, sobretudo os pracinhas, né? A aeronáutica ainda tinha um status mais... e foram menos, acho que foram 800 e poucos aviadores, né, que foram para lá. Mas os pracinhas foram, acho que tipo 35 milhões. Não, milhões, desculpa, não tinha nem isso no Brasil. 35 mil. Meteu a estatística 50 mil pracinhas que foram para lá, né? Morreu mais de 1.000. Então, ou seja, né? Heróis que foram lá maltrapilhos, com roupa que não era adequada. Mas que deram cacete. Deram um pau nos caras. Tomaram lá o Monte Castelo. E teve a de Bolonha também, que foi uma batalha importante para os aliados. E a Marinha também no Atlântico Sul, né? Conseguiu bombardear vários navios alemães. Enfim, aí esses caras voltam para o Brasil em farrapos, né? Como eles foram. Sim. E, assim, um ano depois, eles estavam pedindo dinheiro para ajudar. E os próprios oficiais se lixaram para eles. Os oficiais que ficaram aqui. Né? O Exército Brasileiro também, nata, né? Pois é. E esses caras até hoje, quer dizer, os veteranos foram jogados, né? Sim, não teve... Heróis, realmente heróis. Isso eu acho que demonstra um pouco do caráter da nossa memória, do que a gente faz com a nossa memória. Do brasileiro em geral, porque, porra, que se dane um herói. O que é um herói? Não, herói nada contra, sou um fã, mas o herói é o Pelé. O herói realmente é um herói, mas a gente tá falando de heróis que se entregaram esses heróis, quantas pessoas... Pelé nunca botou a vida em risco. Não, assim, né, exatamente. Olha, às vezes... Quantas pessoas mais jovens hoje lembram do Senna, por exemplo? Sim, mas eu acho que ainda assim. Mas mesmo então, lembra, mas não é igual. As pessoas não contaram a história, entendeu? Não é como ídolo. As pessoas não contam mais essas histórias. Eu acho que isso tem a ver. Eu tenho refletido muito recentemente sobre essa questão da família. Me enrolei um pouco, não? Não, tá ótimo. Deu pra entender? Não, porra. Deu. Qual é o meu ponto? Tá, eu acho memória, que isso tem relação com outra coisa, né? Eu estava meditando recentemente sobre como a sociedade é como se fosse uma projeção em nível macro do que a família é em nível micro, né? Porque se a sociedade se origina a partir dos núcleos familiares, né? Então as desordens familiares se tornam desordens sociais, né? E famílias desordenadas criam uma sociedade desordenada e tal, enfim. E aí você para um pouco para pensar, e o brasileiro, ele não tem muito memória da família dele. Da própria família. Normalmente você não conhece a sua bisavó, e mesmo que você conhece... Cara, a minha bisavó é viva hoje. Eu conheci. Eu nem sei como ela veio parar aqui. Eu não sei, ela tá aqui, na Praia Grande. Eu posso ir lá e perguntar pra ela. Falar, vó, conta aí, como é que foi esse negócio? Que, aliás, é um exercício deveria fazer delicioso. Isso. Vou te falar que eu fiz isso muitas vezes. E minha mãe era uma
exímia contadora de histórias. Na família do meu pai era muito comum contar as histórias de como chegaram. Dos antepassados. A minha mãe contou já da minha mãe, que é uma que eu tenho muita curiosidade, não se falava. Porque são árabes, né? Eu tenho um monte de curiosidade hoje. Você não entende a língua, então não... Eles falavam... Não, você chega na sua mãe, olha meio torto pra ela, vai na rua lá! Agora não dá nem pra olhar meio torto, mas enfim, quando dava... Mas mesmo a minha mãe, eu falo, mãe, como é que era a família do vô? Que a família do meu avô materno sempre foi meio misteriosa pra mim. Ela falou, eu não conhecia muito bem, não. Foi assim, não era... Tem gerações de distância. Sim, então, só aqui, né? Duas gerações. Então tem um lance meio esquisito de que a memória genealógica do brasileiro é meio perdida. Sim. E, cara, se o sujeito não lembra direito quem é a família dele, ele vai lá lembrar do exército de não sei o quê. Da Segunda Guerra, que aliás é uma coisa muito distante. Para mim não é uma coisa tão distante, né? Porque eu nasci na década de 50, então a Segunda Guerra ainda estava lá. Era meio que a pandemia hoje, entendeu? E se a gente olhar como são as famílias hoje mesmo também, pegando mais um ponto porque talvez a analogia fique mais clara, se você vê as famílias hoje são todas meio separadas, você vê o cara... Ele chega em casa, ele almoça, um almoça na frente da TV, outro no celular, cada um num cômodo. A própria família nuclear, né? Exato. Quando tem, né? Isso quando não tem divórcio e cada um mora, estão separados geograficamente. E você vai olhar para como a sociedade funciona, todo mundo hoje é meio separado, meio desunido também. Total. Então, eu acho que tem uma coisa aí, e eu não sei por que as famílias terminaram assim, né? As famílias brasileiras, isso é uma coisa a ser pesquisada e estudada de fato. Deve ter alguma questão histórica que a gente não conhece. Eu chutaria que tem ligação com a questão religiosa, inclusive. Eu tenho uma tese. Eu acho que a ideologia é algo que mata a curiosidade. E quem não tem curiosidade é uma pessoa geralmente meio não é, cara, a curiosidade é o motor da inteligência. É o motor da inteligência. Você ter curiosidade de saber quem são seus avós. Sim. E não é só curiosidade sobre saber da tua história, da história do teu país, da história de alguém. Pô, você tem um ídolo. Você gosta do fulano de tal. Pô, você tem que... Pra mim é fundamental você saber de onde ele veio. Se você tem hoje E a ideologia, desculpa, só pra terminar, a ideologia ela te entrega tudo pronto. Sim. Ela já te dá todas as respostas. Sim. Você sofre por causa disso, tudo já tem resposta. Eu acho que além da ideologia, óbvio, a ideologia e a tecnologia usada do jeito que... Primeiro que o brasileiro tem esse tesão pela novidade, né? Pela novidade. Pela coisa. Então, o que eu tenho visto, e que é papo de velho mesmo, porque eu sou velho, então eu vou falar isso. O que eu tenho visto, a molecada rolando tela o tempo todo, entendeu? E dando estímulo, sei lá... Não, fica retardado, tá virando zumbi. Né? Bom, a China proibiu. A China proibiu no ensino. A Suécia... Então, é óbvio. E aí, eu acho que isso é uma série de fatores lá que, juntando, resulta nisso. Falando em Agora, a Itália, por exemplo, não está longe da modernidade. Ela está lá, existe. E, para minha surpresa, quando fez os 80 anos da volta do Brasil da guerra, lá perto de Monte Castelo, eles fazem uma homenagem e cantam o hino nacional brasileiro. Os italianinhos, molecadinha de 6 anos, 7 anos. Outra relação. Entendeu? Cantando o hino nacional na Itália, que foi lá que eles tomaram o pau. Né? Tem um ponto aí também, tem outro ponto também. A novidade, você falou da novidade, mas eu acho que a novidade ela entra um pouco nesse lance da ideologia, porque a ideologia, eu não digo só a ideologia... por exemplo, a Bauhaus é uma espécie de ideologia não é só esquerda e direita. Não é a ideologia de assim, tudo que é novo parece que é melhor do que o que é antigo. Você anda na Itália, porra, bicho, você tá andando numa coisa e de repente tá defendendo um fórum romano. Não tem como você passar indiferente a um fórum romano. É difícil. Se fosse na Praça da Sé, tinha sido demolido para eles levantar um edifício quando eu ando moderno. No centro, eu gosto de andar no centro às vezes, porque quando eu ando no centro eu lembro do que é o Brasil. Porque já foi, né? Um pouco. Tá na essência do Brasil. Do que é o Brasil, porque aquilo se transformou. Exato, porque você olha aqueles... Parece que ele tá... Essas construções mais novas, parece que elas estão sufocando o que existe de real. Exatamente. Sabe? Então, e essa questão da ideologia é interessante porque as próprias Forças Armadas, me parece que elas adotaram uma ideologia que
é autodestrutiva em relação ao próprio legado dela. Sim, porque o positivismo, ele inclusive o positivismo é um negócio meio caipira, né? É um negócio meio deslumbrado com a novidade, com as inovações técnicas. Exato. Então, se os caras adotaram o positivismo e a própria monarquia cagou, enfim, ao botar positivistas e maçons para educar os príncipes, né? Então, assim, você meio que teve uma espécie de suicídio civilizacional brasileiro, do qual a monarquia parece-me que participou. Então ao contrário do que os monarquistas dizem. E aí você tem, tá certo, beleza, tem monarca, não sei o que pensa o Dom Bertrand, me parece que ele não concorda muito com essas coisas, mas beleza, independente disso, né, porque isso é questão da família deles lá, na família deles eu não me meto, eu não sei o que queiram, que venham me explicar. Então assim, e ao mesmo tempo que tem isso, você tem uma ideologia autofágica tomando conta das Forças Armadas, que uma coisa que o Lourenço falou, é a única instituição brasileira atualmente com legitimidade histórica, né? Porque você consegue rastrear a origem para o Guararapes. Desde Caxias. Lá. Exato. Então, você tem fora dela a ideologia revolucionária marxista que a odeia. Então você tem uma autofagia interna e um ódio externo. Ninguém vai lembrar disso mesmo. E quem lembrar é fascista. Inclusive, fique esperto. Verdade, apesar deles combaterem o fascismo. É verdade, não. Tanto que deles terem ido combater o fascismo. Na escola, e olha que eu peguei uma escola um pouco melhorzinha do que as gerações mais... primeiro que não se falava na nossa participação na Segunda Guerra. Raramente. Um professor ou outro de história citava, e os professores mais jovens falavam como chacota. Falavam assim, não serviu para nada aqui. Não é isso. Aquelas botaram um penico na cabeça e foram, entendeu? Então sempre foi tratado pela academia, inclusive, livros, né? Desdenhando a participação do Brasil na Segunda Guerra. Isso seria, demais se, sei lá, os meios de produção cultural fizessem... A gente tem um único filme... Que é um documentário. Não, tem um documentário e um filme de ficção da participação do Brasil. Da participação do Brasil na Segunda Guerra. Um muito bom que chama Senta-Pua, que é um documentário. E o outro eu não me lembro nem o nome do filme, pesquisem aí. Também é filme dos anos 60, provavelmente. Não, é um pouquinho mais recente, acho que é anos 90, assim. Anos 90? Poxa. É uma produçãozinha, até legalzinha, assim. Mas são os dois, cara, pega o que tem de filme sobre a Segunda Guerra nos Estados Unidos, sei lá, na Agora, pega o que tem de filme sobre a ditadura militar no Brasil. Que é o grande assunto. O exército ninguém esquece. E é engraçado que as Forças Armadas falaram, olha, cagamos, exageramos mesmo, tá errado. Sim. Anistia pra vocês e pra nós, a gente esquece isso, esquece, beleza. Zerou. Esqueceu é o cacete. Os anistiados estão até agora perseguindo os caras, velho. Então. Eles querem o fim, inclusive querem prender que também não tem nada a ver com isso, né? Porque estão pedindo sem anistia. Olha, exato. Estão gritando sem anistia. Mas aí você pega, por exemplo, a escravidão no Brasil. Não tem filme sobre escravidão, deve ter 1 ou 2 filmes sobre a escravidão no Brasil. Tem pouco, Até porque tanta história brasileira que está absolutamente negligenciada e nego fica, o nosso cinema é o pior do mundo. Teve uma gringa agora, é o pior do mundo, talvez seja, teve uma gringa que falou assim, você não vai assistir o filme do... Falou, não, pô, todo filme, sobretudo o Brasil vai ganhar Oscar, porque agora eles fazem filme para agradar gringo, entendeu? Filme ao tema, não sei o que, isso não vai me acrescentar em nada, é um filme ruim. A mulher desceu o pau. E mesmo que tecnicamente seja um pouco melhor e tal. Porque antigamente era pior, né? Além mas das tinha histórias. Nos anos 60 só na tinha. pornô chanchada. Não, ali foi o auge do nosso cinema. Ali, pô. Nos anos 60, mas aí tinha uma pretensão. O Bem Dotado Homem de Tu talvez seja a grande obra, a Magnus Opus do nosso história cinema. Que as nossas babás não contavam. De ficção, de conto de fadas. Você está falando do cinema, mas mesmo na literatura e na produção acadêmica, a melhor biografia que tem, por exemplo, sobre Santa Isabel, olha, sobre a Princesa Isabel, eu acho que é santa mesmo essa mulher, enfim. Olha, deveria. Deveria, quem sou? Não digo, eu acho que ela é. Sim. Mas o ponto sobre a Princesa Isabel, a melhor biografia que tem foi escrita por gringo. É sério.
Que é a Isabel from Brasil, que é uma biografia escrita por um estrangeiro meio feminista que tá escrevendo histórias sobre mulheres importantes e o caramba. Aliás, sobre a ditadura militar, naquela época, no começo dos anos 80, já para o fim da ditadura, alguns brasilianistas, como chamavam, que eram americanos escrevendo sobre o Brasil, aquele famoso, agora não vou lembrar o nome, eles explicavam melhor o que se passou, né? Não exaltando o regime militar, nada disso, do que qualquer livro, ou da academia, ou livro popular sobre o regime militar. Sim. E o que acontece é que esses caras não largam o pé dessa história. Porque isso vende. A gente não é contra, que tem que falar sobre isso. Foi um regime de exceção, etc. Porra, que não gostei. Eu tive amigo. Eu tive um idiota no outro dia, falou assim, não teve tortura, isso aí é tudo história. Isso é negacionismo retardado. Eu tive amigo que foi torturado, entendeu? E que morreu maluco. Porque, mas teve muita... Eu sei porque eu tive um tio que foi chefe do DOI-CODE, Enio Pimentel da Silveira. Deve ter dado umas bolachas em alguém. Podem procurar, Enio Pimentel da Silveira. Mas eu não cheguei a conhecer ele quando ele tinha... Eu tinha 10 anos, acho, quando ele morreu. Eu fui visitar, ele era comandante do Forte de Santos. Do Forte Itaipu. Fui uma vez só, eu lembro que ele bateu na Caravan, deu um tchauzinho, mas a gente não... Foi a única vez que eu ouvi. Ainda bem, se ele cisma contigo. Porra. Não, mas a gente almoçou na casa, lá os caras pegavam marisco da coisa pra fazer. O Forte Itaipu era um espetáculo. Um espetáculo bonito. E aí o meu primo contava histórias de que, assim, muitas das torturas eram assim, eles pegavam um soldadinho, passavam com o soldadinho, deixavam as celas meio abertas, né, onde eles estavam fazendo as acariações, enfim, não estou defendendo, só quero dizer, vou ter que explicar isso, mas estou dizendo um depoimento de alguém que conheceu, e assim, que eles pegavam, botavam o cara meio à paisana, botavam numa cela do lado, e começavam a fingir que estavam espancando o cara. O cara gritava. O cara gritava, não sei o quê. Aí o cara fala, não, eu presenciei tortura. Às vezes, aí o cara já, de cara ele já solta, entendeu? Porque ele não quer passar pelo que o cara passou. Muita conversa mole. Mas que teve. Fora a questão das omissões. Realmente conheci o Pardal. Teve gente torturada. Assim. Fingem que os revolucionários, guerrilheiros, criminosos, terroristas, vagabundos eram pessoas tranquilas, né, boazinhas, que não faziam nenhum mal. Só que a esquerda não vai largar a mão disso, por quê? Porque isso é o discurso que legitima a revolta deles contra tudo que não são eles. Exatamente. Contra tudo que não é eles, né? Então, assim, as Forças Armadas... Tem que manter a chama acesa. Porque me torturaram minha avó, torturaram... O bom é que eles são brasileiros, né? Como o brasileiro nenhum lembra da própria história, já eles não lembram que é o vô, né? O neto desse cara não vai lembrar de nada. Não, mas o cinema não vai deixar. E vão passar o filme da Olga na escola, vão passar essas palhaçadas aí. Eu ainda estou aqui, vai passar nas escolas agora, tenho certeza. Mas não tenho dúvida. Tenho certeza. E ainda vai ter um contrato com o governo do estado, que eles vão dar dinheiro de direitos de royalties para os caras para exibir os filmes nas escolas estaduais. Em vários estados. Vai acontecer. Você aí, governador de esquerda que não teve essa ideia ainda, tá aí, você ainda pede um caixa 2, entendeu? Te passa e me repassa tanto, vai ser um sucesso. Ganhe dinheiro. Muito bem. O meu Pix está na tela para você pagar pela ideia. Eu acho que chegamos, né? Chegamos. A gente esgotamos todos os assuntos. Já é 1h. 1h já tá na hora de murçar. 13 horas. Então, em Brasília. Está na hora da visita do Sheik. Vocês conhecem o Sheik? Sheik Al-Mozar. Eu sei que é. Gostaria que eu pesquisasse a previsão do tempo. Não. Sai daqui. Eu não pedi nada. Sossega aí, amigão. O Sheik já pode. Pessoal, muito obrigado. Sheik já pode almoçar. Olha, e se você chegou até aqui e não foi embora, você é especial. Você sabe que o cara é especial. Ah, é? Esse cara aí, especial, tá aí. Tânia Pereira, um beijo. Ela assiste a gente até hoje. Voltou, ela sumiu, tinha sumido. Não, Tânia Pereira. Exato. Tá firme. Então você escaneia esse QR Code que tá aqui na tua tela ou clica no link que tá aqui embaixo para você entrar no nosso canal do Zap e receber novidades exclusivas e outras não tão exclusivas assim. E talvez a gente distribua coisas de graça lá de alguma maneira que a Receita não nos pegue, porque é proibido fazer sorteio no Brasil, é uma burocracia do cacete. Meu Deus, eu não aguento mais!
Vote 22. Boa. Até mais. Não é campanha eleitoral, é somente uma piada. Mas se quiser votar, é bom.